3. Continuando aí a nossa leitura, né? Nós terminamos o capítulo 3, estávamos falando aí da questão de Jó, e quanto mais a gente conhece a Deus, a nossa oração se torna mais plena, nossa oração se torna mais eficaz, e ele usou aqui a ilustração de Jó. E agora vamos ao capítulo 4, conversar com Deus. Esse é o capítulo 4, né, do livro do Timothy Keller, Oração, experimentando intimidade com Deus. Vamos lá, vou começar aqui a leitura, vamos ouvindo aí, a gente vai comentando aqui. Se você tiver com o livro, abre aí na página 61, 4, conversa com Deus. E vamos tocar o barquinho aqui. Aprendemos que a oração é tanto instinto quanto dom espiritual. Como instinto, ela é resposta ao nosso conhecimento inato, embora fragmentado, de Deus, como a gente já comentou. Então, todas as civilizações, todas as culturas têm uma necessidade da busca de um Deus, né? A gente falou do sensu divinitatis e do semen religion, né? Todo ser humano tem um senso do divino dentro dele e tem a semente da religião dentro dele. Então, ele tem a necessidade de adorar ou buscar algo que transcende a sua realidade, né? Que a gente chama na filosofia de metafísica, né? Além da física humana, metafísica. Algo que transcende. E ele chama isso de instinto natural do homem em buscar a divindade. E dom espiritual, aqueles que são alcançados pela graça de Deus e têm um conhecimento mais pleno de Deus através da sua palavra, de Jesus Cristo e da sua comunhão com Deus, do seu conhecimento de Deus. É como a mensagem colocada em uma garrafa endereçada a sejam quais forem os deuses que existam. Como dom, aí ele falando, né, ainda de instinto, né? Essa oração como instinto, ele vai dizer que é como uma mensagem colocada em uma garrafa. Já viu aqueles filmes que o pessoal bota uma mensagem dentro da garrafa? Às vezes o náufrago, né? Ele bota a mensagem dentro da garrafa, joga a garrafa. Se alguém achar aquela garrafa com a mensagem, ele vai dizer: eu estou na ilha, tal, perdido, me ajude. Então, é como uma garrafa, colocada uma garrafa endereçada a sejam quais forem os deuses que existem. É igualzinho lá aquele Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo faz seu discurso lá em Atenas, quando ele chega diante do panteão grego, né, e vê vários deuses lá representados. Então, a preocupação instintiva dos gregos de não esquecer nenhum deus na concepção grega, né, foi tanta que eles colocaram lá um altar ao Deus desconhecido, né? Parecia que a gente deixou algum Deus de fora, então vamos deixar esse altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo usa aquela brecha, né? Aquele gancho, aquele ponto de contato com a cultura grega, para poder, assim, então, pregar o evangelho aos gregos, né? E aí ele vai dizer: esse Deus aí é o Deus que nós servimos, é o Deus que criou tudo, né? Então, é muito interessante isso aqui. Se prosseguir como dom do Espírito, no entanto, a oração se torna a continuação de uma conversa iniciada por Deus. Por quê? Ele vai dizer que a oração é uma resposta, correto? Você lembra disso? O Timothy Keller vai dizer que a oração é uma resposta. A resposta quem? A Deus. Quem deu início a essa conversa? Deus. Por quê? Quando Deus nos chama à salvação, ou quando a graça de Deus nos alcança, e a gente começa a ter o conhecimento de Deus, qual é a nossa resposta? A oração. Então, é uma conversa iniciada com Deus. E aí, depois a gente responde a Deus através da oração. O engraçado, que eu não sei se vocês percebem, aqueles que se converteram aí na fase adulta da vida, principalmente, que a gente passa naturalmente a orar a Deus, né? A gente se converte e passa naturalmente orar a Deus, né? Nem precisa que alguém ensine, a gente já começa a fazer isso naturalmente. Às vezes de forma tímida, sem muito conhecimento, né? Talvez usando as palavras ainda não muito precisas para falar com Deus,
mas o Espírito Santo vai nos ensinando a isso, né? E como ele disse aqui, quanto mais conhecer, mais plena fica a oração. Se prosseguir como acontece nas melhores conversas, orar se transformará em um encontro com Deus, o céu no cotidiano. Ou seja, qual é o desafio? Da gente sempre orar e dar continuidade a essa oração, como uma conversa mesmo com Deus, né? E aí, como qualquer outra conversa boa, né, quando a gente conversa com alguém, já viu quando você conversa com alguém, a conversa se torna agradável, você não quer mais parar de conversar? O tempo passa, você nem percebe, né? Você está conversando com a pessoa e a conversa é tão gostosa, agradável. Da mesma forma que a gente fica aqui no Zoom, ou falando de Deus, falando da igreja, falando da Bíblia, às vezes é tão assim prazeroso e agradável que a gente não quer mais parar, né? Se a gente pudesse e não tivesse outros compromissos aí da nossa vida, a gente vai direto, né? Às vezes aqui, por exemplo, quando sai da igreja, né? Muitos momentos que a gente sai da igreja, quantos de nós não ficamos até mais tarde um pouquinho para conversar? E como às vezes é difícil ir embora, porque a conversa está muito agradável. Então, o que ele está dizendo aqui, a nossa conversa, ela se torna tão boa, vai se transformar num encontro com Deus. E aí ele vai usar a expressão o céu no cotidiano. Como a oração é a nossa resposta a Deus, vamos agora explorar como acontece de ele primeiro nos falar, então como podemos aprender ele responder. Encontrando um Deus pessoal. Se Deus fosse impessoal, então ele começa assim, se Deus fosse impessoal, como ensina as religiões orientais, o amor, algo que só pode acontecer entre duas ou mais pessoas, seria uma ilusão. Podemos ir além e afirmar que, mesmo se Deus fosse apenas unipessoal, não haveria como o amor ter surgido até Deus começar a criar outras coisas. Significaria que, em essência, Deus seria mais poder do que amor. O amor não seria tão importante quanto o poder. Então, se Deus fosse unipessoal, ou se manifestasse a uma pessoa só, né? Ou se ele não tivesse as outras pessoas da Trindade, ou se ele não se manifestasse como pessoa a cada um de nós, na sua multiforme graça, né? Ele seria mais poder do que amor. Porque o amor, essencialmente, é aquela atitude que tomamos perante uma outra pessoa, né? A doutrina cristã da Trindade, no entanto, ensina que existe um Deus em três pessoas, que se conhecem e amam umas às outras desde antes do alvorecer dos tempos. Aqui aí ele está explicando aqui a nota do rodapé. Para saber mais sobre a doutrina bíblica da Trindade, veja o capítulo 5. Então, capítulo 5 ele vai falar sobre a Trindade. Se Deus é triuno, então as palavras e a linguagem são vistas sob nova luz. Em João 14 a 17, então os capítulos 14 a 17, Jesus se refere à sua vida no contexto da divindade antes de vir à Terra, quando fala da glória que eu tinha como o Pai antes que o mundo existisse, e das palavras que recebera do Pai. Dentro da Trindade, desde a eternidade, existe comunicação por meio de palavras. O Pai fala com o Filho fala com o Pai, e o Pai e o Filho falam com o Espírito. Em João 17, temos um vislumbre desse falar na oração de Jesus a seu Pai. Trata-se de um discurso divino. Aí aqui embaixo ele tem as notas de rodapé aqui, que eu não vou ler, depois vocês leem as notas de rodapé em casa, né? Aqui ele está citando o texto da nota de rodapé, de João 17, ele está citando os textos. No 3, ele está citando um autor aqui. Beleza. Continuando. Muitos filósofos afirmam que, por Deus ser um espírito puro, é inadequado dizer que ele fala. Contudo, Jesus disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O filósofo Nicholas Wolterstorff, acho que é isso, esse W, acho que tem som de V, Wolterstorff, e outros negam a ideia de que Deus não possa falar, e não o faça. Wolterstorff
aplica a teoria dos atos de fala de J.L. Austin, a qual salienta que palavras também são atos. As palavras não apenas dizem coisas, elas as realizam. Se Deus existe e tem poder para agir, não há motivo para que não possa falar, pois palavras também são atos. Além disso, uma vez que a divindade contém uma comunidade de pessoas e como a linguagem é intrínseca ao relacionamento entre pessoas, há todos os motivos para se esperar que Deus se comunique por intermédio de palavras. Assim, a oração cristã não é um mergulho no abismo desconhecido, nem um estado de hiperconsciência sem palavras. Esta última condição é criada não pelas palavras em si, mas por sons. As técnicas que preparam para o estado de meditação, como mantras chamados samadhi, dão especial atenção aos sons, visões ou atos repetitivos. O pensamento analítico hipnotizado a fim de privilegiar a consciência intuitiva, um estado de relaxamento que suspende a consciência da identidade individual da pessoa. A oração cristã, por sua vez, é uma comunhão com o Deus pessoal que nos torna amigos por meio do discurso. O padrão bíblico envolve meditação nas palavras das Escrituras até respondermos a Deus como um ser inteiro, dizendo: dá-me um coração íntegro para que eu possa louvá-lo, Senhor meu Deus, de todo o coração. Então, ele vai fazer uma diferenciação aqui também sobre o pensamento de alguns filósofos, vai fazer uma diferenciação aqui também sobre a diferença, né, da oração cristã para aquelas meditações orientais, né, para os mantras, para aqueles estados de meditação oriental, que, abre-se parênteses, muitas vezes é calcado no ocultismo, tá? Isso a gente tem que ter cuidado, às vezes, com algumas questões de meditação. Eu já ouvi muitas falas de meditação, né? Até tinha uma época que eu estava ouvindo aí, André que vai lembrar o nome, alguma coisa culto, que ele tem lá e é até bom para dormir, né? Você botava assim, aí ele falava, agora você relaxa, e não sei o quê, era muito legal. Só que quando você vai ler a história do cara, o cara mexe com o ocultismo. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, isso aí, não vamos ouvir esse negócio, deleta, esquece. Muitas vezes é ligado ao ocultismo, né? Então, não tem essa questão da consciência intuitiva, de entrar de fato num transe. Não, é uma coisa consciente, você fala como se estivesse falando com alguém, com o seu pai, né? Com seus filhos, com amigos, né? Então, uma fala assim, consciente, não entra em nenhum estado de transe, né? Não se perde a consciência nem a identidade individual da pessoa, como acontece em algumas meditações. E abrindo parênteses de novo, eu não sei se eu comentei semana passada, tem um camarada aqui em Friburgo, que ele tem um canal no YouTube, que ele procura vários lugares aí no meio do mato. Ele entra no meio do mato aqui em Friburgo, né? E eu até comentei que aqui é uma cidade muito mística, né? Friburgo é uma cidade muito mística, principalmente essas questões de ufologia, discos voadores, contato com o transcendente, meditação. Friburgo é recheado dessas coisas, de ocultismo, de iniciação à bruxaria, Wicca e Witch, né? Essas coisas tem muito em Friburgo. Aí esse cara, acho que eu comentei sim, ele achou um templo no meio do mato ali, abandonado. Alguns diziam que era um lugar de meditação, realmente parece, porque ele achou vários livros lá de um guru lá da meditação jogado. O lugar está abandonado, mas é tudo em forma de pirâmide, né? Todas as janelas do lugar é em pirâmide. Depois eu vou ver se eu boto o link para vocês assistirem. Tudo em forma de pirâmide, né? Muito curioso mesmo. É por causa desse misticismo, né, de meditação, enfim, triângulo para eles é captação de energia, é símbolo de poder, um monte de coisa. Continuando. E aí ele continua aqui, encontrar a Deus por meio de sua palavra. A teoria dos atos de fala defende a ideia convincente que nossas palavras não só transmitem informação, mas também levam à realização das coisas. No entanto, as palavras de Deus têm um poder infinitamente maior que as nossas. No livro Word... não posso falar em inglês, não. Agora eu não posso mais falar. Tiara e Renan estão aí. Palavras de Camila.
Não, é Word of Life. Camila vai saber falar, pede ela. Word of Life. Isso. Ah, Camila pronunciou perfeitamente, mas tudo bem. Timothy Ward, ou Ward, sim, acho que é o argumenta que as palavras de Deus são idênticas a seus atos. Ele cita Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. Ward observa que a passagem não ensina que primeiro Deus falou, depois foi e fez o que disse que faria. Não, a própria palavra dita por ele gerou a luz. Quando Deus dá nome a alguém, sua palavra também constitui a pessoa. Ao rebatizar Abrão de Abraão, pai de uma multidão, a palavra transformou um casal idoso em pessoas biológicas e espiritualmente capazes de se tornarem os progenitores de uma raça inteira. O Salmo 29 é do início ao fim um hino de louvor ao poder da voz de Deus. A voz do Senhor quebra os cedros. O cedro é uma árvore muito dura, né? O Senhor despedaça os cedros do Líbano, que era uma das árvores mais cobiçadas e caras, né? A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. Vemos de novo que Deus faz aquilo que a voz de Deus faz. O falar e o agir de Deus se equiparam. Em Isaías 55, 10, 11, vemos esse princípio teológico de maneira mais poderosa. Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem aguar a terra e fazê-la brotar e florescer, a fim de que ele dê semente ao semeador e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós, humanos, podemos dizer, haja luz neste cômodo, mas em seguida precisamos acionar um interruptor ou acender uma vela. Nossas palavras necessitam de atos que lhes deem sustentação e podem fracassar em atingir seus propósitos. As palavras de Deus, no entanto, não fracassam em seus propósitos, porque para Deus falar e agir são a mesma coisa. Então, para Deus falar e agir são a mesma coisa. O Deus da Bíblia é um Deus que, pela própria natureza, age por meio da fala. Né? Então, haja luz, houve luz. Haja firmamento, haja separação entre a terra e mar, e houve imediatamente após sua fala. Quando a Bíblia menciona a palavra de Deus, portanto, refere-se à presença ativa de Deus no mundo. Dizer que a palavra de Deus é proferida para realizar algo equivale a dizer que Deus age para realizar algo. Violar um dos mandamentos ou palavras de Deus é violar o relacionamento com ele. Assim, podemos dizer que Deus se investe de suas palavras o que se identifica de tal forma com elas. Que fazer algo às palavras de Deus, seja o que for, é fazê-lo ao próprio Deus. Os atos verbais de Deus são uma espécie de extensão do próprio Deus, né? Então, ele vai dizer aqui que a palavra ruá do hebraico lá, né? Criador, ruá, acho que é ruá, no hebraico, é a extensão do próprio Deus, né? Então, ao falar, Deus cria. Ele traz a existência que não existe ao falar. Então, Deus fala, ele cria, da mesma forma que ele fala. As implicações que esse ensinamento bíblico básico tem sobre a própria Bíblia são imensas. Uma delas está diretamente relacionada com o tema da oração. Pessoas de mente mais mística às vezes supõem que as palavras, pela sua natureza, são a obstrução ao objeto da comunhão profunda com Deus. Mas não é assim que acontece. Se as palavras de Deus são sua presença pessoal e ativa, então depositar confiança em suas palavras e depositar confiança em Deus. A comunicação vinda de Deus é, portanto, comunhão com Deus, quando recebida com uma reação de confiança da nossa parte. Claro, na oração pode haver momentos de simples quietude em sua presença, mas mesmo no plano humano, um homem e uma mulher sentados no restaurante, fitando silenciosamente os olhos um do outro, estão envolvidos num relacionamento muito mais genuíno se agirem assim com base em 20 anos de um casamento repleto de diálogo do que se estiverem no primeiro encontro e ainda não se falaram.
É aquela ideia, né, de que a gente está casado há muito tempo, observando o outro só no olhar, a gente sabe algumas coisas, né? Se está chateado, se está tudo bem, se está feliz, né? Embora perguntar para a mulher, às vezes, se está tudo bem, ela dizer tudo bem, é porque não está tudo bem. Está tudo mal. Perguntou, está tudo bem? Ela Não disse, acredite, né, pastor? tudo bem. Não acredite. Ah, Se tá ela bom. falar que está tudo bem, não Tá acredite. bom, que é verdade, né? Gente, nosso tempo está acabando. Ó. Nosso tempo Se ela falar que não é nada também, pode continuar pesquisando que tem coisa. Tem coisa. Não é nada, não. Está tudo bem. É. Nossa. Se falar que está tudo bem, não está, se falar que não é nada, é tudo. Olha lá. As mulheres são grandes. Ainda bem que tem mais um homem aí, porque eu estava sozinho nessa peleja aqui. Não podia falar nada, Renan. Eu era o bendito fruta, e você chegou aí, mas estamos de minoria, temos que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Né? Aí, continuando para a gente fechar esse capítulo e terminar, que falta 3 minutos só. Como devemos receber as palavras de Deus? Elas nos vêm pelas Escrituras. A Bíblia afirma que Deus colocará suas palavras na boca dos profetas. Uma vez que um profeta recebe as palavras de Deus, elas podem ser redigidas e efetivamente lidas como palavras de Deus, até quando o profeta não estiver presente, ao mesmo após sua morte. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e permanece palavra de Deus quando a lemos hoje. A conclusão é clara: Deus age por meio de suas palavras. A palavra é viva e ativa. Logo, o modo de Deus se mostrar ativo e dinâmico em nossa vida é por meio da Bíblia. Compreender as Escrituras não significa apenas adquirir informação sobre Deus. Isso é importante, ó. Compreender as Escrituras não significa apenas adquirir informação sobre Deus. Se ouvirmos com confiança a fé e... Perdão, deixa eu refazer. Se a ouvirmos com confiança e fé, a Bíblia é um modo de realmente escutar Deus falar e também de nos encontrarmos com o próprio Deus. A gente vai ficar por aqui, porque não dá mais tempo, né? Passou rapidinho aí, foram 80 minutos, viu? Pouco mais de 1 hora, né? Ih, esse capítulo 4 é grande, hein, gente? Ih, Capítulo 4 é grande, a gente vai continuar semana que vem. nossa, A gente e tem mais que na outra. A gente tem que pensar aí, de repente, tentar migrar para o Meet. Na época, a Michelle ficou com dificuldade de conectar, né? Alguns outros irmãos ficaram com dificuldade de conectar. Porque o Meet, eu acho que dá para a gente ir direto sem dar aquela pausa, né? Entendeu? Pode ser. Vamos Pode ver se a ser. gente consegue. É Michelle. simples também, não é difícil, Eu não. vou ter que baixar, eu acho que nem eu tenho isso no meu celular. Vou ter que Depois baixar vocês também. baixem o Meet, né? Com as crianças eu fazia pelo Meet. É porque aí você pastor, vai o direto, Meet né? dá para usar. Eu vou ter Meet que dá usar o para meu usar notebook, direto, deve ter no né? meu No notebook. computador, dá para usar direto sem precisar instalar. Michelle, agora você está com o computador, eu acho que naquela época você estava com o celular. Então, por isso você estava com dificuldade, estava dando problema. O computador não dá esse problema ainda. Então, no segunda-feira, a gente pode tentar pelo Meet. Isso. Pode ser. A gente tenta pelo Meet. Eu não sei se o Meet dá para gravar. Também grava, né? Acho que Grava. 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 Tá. Grava. Se não gravar, a gente dá um outro jeito de gravar por aqui. Então, vamos ficar por aqui, irmãos. Obrigado. O tempo passa muito depressa, né? É muito bom esse momento que nós estamos juntos aqui. Mais uma vez aí, nós agradecemos a presença agora efetiva da Tiara conosco, né? Aê, Vai estar conosco toda Tiara! segunda-feira, em nome de Jesus. Então, vai ser um prazer estarmos juntos aí. Um beijo no coração de vocês. Já estou mandando um beijo, porque vai cair, para não cair de repente, entendeu? Então, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. E deixa eu fazer um print